Bom, para encerrar a edição de hoje, a gente vai conferir uma demonstração de amor à família, de devoção e de que não existe distância quando a vontade é fazer o bem. Então nós vamos conhecer o Rubiano. Esse aí, ó. Ele é do município de Passira, aqui no Agreste, e deixou a cidade assim, a pé, rumo a Juazeiro do Norte, no Ceará, a terra do Padre Cícero, e foram mais de 500 quilômetros, pessoal. A intenção de Rubiano foi agradecer uma graça alcançada e que nem foi para ele, foi para o irmão, que ficou mais de 50 dias internado, lutando contra a Covid-19 e conseguiu sobreviver. Acompanhe essa história linda na reportagem de Magno Wendel e Edvaldo Coelho. Quando as coisas estavam difíceis, o que restou foi a fé. Os passos de Rubiano são de retribuição à graça de ver o irmão se livrar da Covid, mesmo depois de ter sido desenganado pelos médicos. Eu sempre fui uma pessoa de orar, uma pessoa sempre assim, de acreditar em Deus. Eu sempre posso dizer assim, uma pessoa de fé. Porque a fé veio através do meu sofrimento. Sem mãe, sem pai, perdi minha mãe cedo demais. E assim, a dificuldade fez eu ser assim, uma pessoa de Deus, um homem que sempre acreditasse em Deus. E assim, esse propósito que eu fiz para o meu irmão, essa promessa, eu estava em oração na casa da minha mãe. Que eu saí convidando a minha família, eu digo, não, vamos orar que Deus vai fazer um milagre. E sempre acreditei que Deus realmente era capaz de fazer e faz. Rubiano, que é de Passira, no Agreste de Pernambuco, sempre foi muito ligado à religião. Os amigos o chamam de bênção. Desde cedo, ele aprendeu com a vida a força que tem a esperança. Aos 2 anos de idade, perdeu a mãe biológica. Aos 12, foi adotado pela família de Dona Márcia. Quando eu ia passando no quarto à noite, quando eu ia passando no quarto, já estava Rubiano lá. Estava Rubiano. Foi a primeira vez que eu vi, assim, né? Ele orava, ele pedia tanto a Deus para que Deus não deixasse eu sofrer, porque tirasse esse sofrimento dele, tirasse de mim, colocasse nele. E ele se ajoelha de cara no chão para orar. E isso ele faz pela família, pelos amigos. Ele é uma pessoa muito carismática e ele é uma pessoa que quer agradar a Deus. O apoio que recebeu da família, ele retribui com cuidado. Eu pedi a Deus força para ser forte no momento. Porque assim, eu via minha mãe desesperada lá, né? Porque assim, tudo que acontecia lá em casa, ela ligava para mim. Porque assim, como eu tenho uma base assim de orar, de buscar, ela ligava para mim, tanto ela como meus irmãos. Aí nisso, quando eu chegava lá, eles desesperados. Mas nisso eu pedia força a Deus e vinha com convicção que Deus mandava dizer que meu irmão não ia morrer. Enquanto a família rezava, o irmão mais velho de Rubiano, Eric, filho biológico de Dona Márcia, passava por momentos difíceis. Dá um tchau para tua mãe. Ele ficou internado por 52 dias em um hospital lutando contra a Covid-19. Na época, nem sabia que Rubiano tinha feito uma promessa buscando a melhora dele. Depois que eu cheguei, graças a Deus, eu fui curado. Deus me fez o milagre. E aí eu soube. Ele disse, olha, na família todo mundo já estava sabendo que ele tinha feito essa promessa. E se eu conseguisse voltar, Deus tivesse me curado, ele ia vir para aqui a pé. E quando você ficou sabendo disso, como foi que você recebeu essa notícia? Rapaz, falar a verdade, eu disse, Rubiano, estudinho, tu vai aguentar. É muito longe. Eric diz que a família é muito unida, mas que não é muito comum demonstrações públicas de carinho. A gente é tudo da roça. Mas ele surpreendeu a gente, surpreendeu. Eric se recuperou e Rubiano, mesmo com o calcanhar cheio de pinos de uma cirurgia que fez no passado, resolveu cumprir a promessa de caminhar por 530 quilômetros de Passira até o Santuário de São Francisco, em Juazeiro do Norte, no Ceará, a terra de Padre Cícero. Sou devoto de São Francisco de Assis e admiro muito a história de Padre Cícero. E assim, por ser um lugar assim religioso, um lugar de fé, e assim, como a igreja só tem aqui em Juazeiro, eu falei, Jesus, faz obra na vida do meu irmão, que eu vou de Passira a Juazeiro do Norte a pé. Logo no primeiro dia de caminhada, Rubiano mostrou que estava disposto a cumprir a promessa que fez para restabelecer a saúde do irmão. Ele saiu de Passira e chegou em Caruaru. Fez o trajeto de 60 quilômetros entre os municípios sem parar. Após chegar aqui em Caruaru, ele fez uma breve pausa e seguiu com a jornada, cheio de determinação. O percurso foi feito às margens das rodovias.
Pelo caminho, venceu dificuldades, como a saudade da mulher e do filho que ficaram em Passira. Em um momento eu pensei em desistir, em um momento, viu? A minha vontade era só de andar. Ele que me controlava, meu grupo que me controlava. Porque a vontade dentro de mim, no meu coração, é só andar. Meu desejo era andar. Eu quebrei a perna e tenho 7 parafusos. Mas assim, Deus é tão maravilhoso, porque assim, Deus me deu a força. Tinha momento que doía minhas pernas, né? Lógico. Inchou. Mas assim, Deus sempre me dava a força e a medida certa para chegar em Juazeiro. Nos primeiros quilômetros, havia um companheiro de caminhada, o primo Oberdan, que é fotógrafo e também registrava a jornada nas redes sociais. Quando eu soube dessa promessa, eu já fui logo dizendo a ele, eu disse, seu Benção, eu não vou não. Todo mundo chama ele de Benção. Seu Benção, eu não vou não, porque é muitos quilômetros para mim, eu não tenho nem físico, eu não tenho condições de jeito nenhum. E aí ele disse, não, tá certo, Bernardo, não se preocupa não. E aí veio aparecendo um e outro, dizendo que ia, só sei que totalizou em 15 pessoas. Mas como as pessoas são ocupadas, têm seus compromissos, ia passar muito tempo fora, aí quando foi se aproximando da data, eu preocupado, né, eu perguntei, ô Rubiano, e aí, tu conseguisse muita gente? Aí ele disse, o pessoal disse que ia, não vai poder ir mais por conta dos compromissos, mas mesmo assim eu vou sozinho. Aí eu botei aquilo na cabeça, passei uma noite pensando, eu disse, sozinho também ele não vai não. Só que Oberdan machucou o pé e teve que seguir de carro. Foi inflamando, foi piorando, e Benção dizendo, é melhor tu desistir, é melhor tu desistir. Eu disse, eu não desisto de você não. E dessa forma a gente foi até Pesqueira. Quando chegou em Pesqueira, aí o meu pé já estava inchado, muito feio, grande, escuro. Foi quando eu não estava nem suportando botar mais no chão. E aí eu até fui no hospital, o médico disse, você quer perder seu pé, rapaz? Aí o médico disse, olha, eu vou ser sincero com você, se você continuar, você perde. É melhor você pegar um carro de apoio e continuar daqui até lá desse jeito. Durante o percurso, Rubiano recebeu abrigo e refeição das pessoas que passavam a conhecer a história. Ao todo, a jornada para pagar a promessa durou 17 dias, com apenas uma pausa de 3 dias para recuperar as energias. Quando finalmente chegou a Juazeiro do Norte, terra de Padre Cícero, lugar de peregrinação para muitos nordestinos, Rubiano reencontrou a família que veio de carro de Passira para acompanhar a chegada. Um momento de muita emoção que foi acompanhado por uma equipe de reportagem da TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará. Deus disse que ele vai morrer. Um dia meu irmão ligou para mim dizendo, Léo está morrendo. Aí eu falei para ele, Jesus, se fosse para mim que meu irmão ia morrer, Jesus, eu vou passar vergonha. O Senhor faz como o Senhor quer, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, mas não faz isso, Senhor. E nisso eu me arrepiava, lá me desci, Jesus falava novamente para mim, o seu irmão não vai morrer. E nisso, para honra e glória de Jesus Cristo, meu irmão está aqui com vida. Dá um abraço nele, cadê ele? Vem cá. Para a família, a atitude de Rubiano foi uma demonstração de fé e de amor. Mas me surpreendeu, foi uma surpresa muito grande quando ele disse a mim, porque eu, por ser mãe, eu não tive essa atitude. Eu estava aqui vendo ele chegar, na hora que ele chegou, Ave Maria, meu coração foi para os pés. Que o homem Deus pode e ele faz tudo mesmo. Rubiano vai voltar a Passira de carro com o sentimento de dever cumprido e a sensação de que mesmo quando a solução parece distante, o melhor caminho a seguir é o da esperança e da gratidão. A gente tem que buscar mais a face de Deus, porque o Deus onipotente, onipresente, onisciente que a gente tem, ele jamais vai desaparar nenhum da gente. Ele vai sempre estar ao nosso lado. Assim a gente busca. Derrame sobre vós as vossas bênçãos, trazendo a alegria e a conversão para todos nós. Amém. Gente, que história linda, hein? Você já pensou nisso? Porque se de fato fosse uma graça que o próprio Rubiano quisesse alcançar, já seria lindo, não é? Percorrer mais de 500 quilômetros, 530 quilômetros, né? De Passira até Juazeiro do Norte, assim, ó, caminhando. Já seria um exemplo lindo de devoção. E ele fez isso pelo irmão. Que detalhe, não é um irmão biológico, e no final das contas a gente percebe que isso pouco importa quando se trata de solidariedade e de amor real à família e às pessoas que são importantes para a gente, não é? Então, um exemplo como esse serve de vários pontos de reflexão para a gente ver o que realmente é se colocar no lugar do outro.
Até mesmo essas questões do Oberdan, não é? O fotógrafo falou que não ia deixá-lo caminhar sozinho, não é? Tentou ir junto, não aguentou, e o próprio Rubiano deu conselho para ele desistir e o Rubiano seguir em frente com essa fé, não é? Por isso que não é à toa, né? Chamam ele de benção, e ele de fato é uma bênção, viu, Rubiano? Que coisa linda, que exemplo lindo o seu e o da sua família em relação a toda essa união e a essa fé, não é, que demove sempre qualquer possibilidade de fronteiras, né? Elas são sempre demolíveis quando a gente tem convicção e vai até o fim. Então assim a gente encerra o AB1 de hoje com essa mensagem, com essa atitude do Rubiano, para a gente ter uma boa tarde de quinta-feira e voltar a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Sempre assim, ó, caminhando e com muita fé. Saúde, gente! Grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.